A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria nessa manhã te levar a uma reflexão. A palavra de Deus fala que a graça dele nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se a graça de Deus nos basta, aonde é que ficam os nossos sonhos, os projetos, os nossos anseios, os nossos desejos? Onde é que fica tudo isso? Primeiro, a gente precisa entender o que é graça. Graça, ele é um favor imerecido. É algo que Deus faz a nós sem que a gente tenha merecimento. Graça, ela simboliza perdão, ela simboliza salvação e ela também simboliza santificação. Porque de glória em glória nós somos santificados, assim diz a palavra de Deus. Nós somos transformados de glória em glória. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida, porque por nós mesmos nós não podemos alcançar isso. A maior manifestação da graça de Deus foi quando Deus entregou o seu Filho, Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo, desceu em forma de homem, viveu em carne, morreu, né? Assim como uma ovelha vai para o matadouro, ali ele foi e morreu pelos nossos pecados. Essa é a maior expressão da graça de Deus. Quando o texto fala que a força de Deus, o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas, ele está se referindo quando a gente reconhece as nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Se a gente for lá em Isaías 57:15, vai dizer que Deus ele habita no meio dos contritos de coração, dos abatidos de espírito. O que significa isso? Que Deus ele habita no meio daqueles que reconhecem a fragilidade, que reconhecem a necessidade da presença de Deus, a necessidade de Deus, que reconhecem a graça de Deus. Né? Então, a graça, ela não anula os nossos sonhos. A graça, ela nos ajuda a crescer em conhecimento, crescer em graça e conhecimento. Ela nos ajuda a frutificar. E quando nós frutificamos, nós desenvolvemos habilidades que são do céu, são do próprio Deus, características do próprio Deus. E a graça, ela simboliza a sabedoria prática, né? A graça de Deus, ela simboliza a sabedoria prática. Medite nisso. A graça, ela é o fundamento. Ela é uma força para a nossa vida. Os sonhos e os projetos, eles são a expressão prática dessa graça. Consegue entender? A graça de Deus, ela não anula os nossos sonhos, ela nos direciona, ela nos faz mover-nos em direção aos nossos sonhos. A graça de Deus, ela permite a concretização dos nossos sonhos. A graça de Deus, ela revela dentro de nós um propósito maior. É como se os nossos sonhos, eles comecem a realmente tomar forma, a fazer sentido. Deus, ele estava dizendo para Paulo, para ele não ficar focado no espinho que estava na carne, para ele não se preocupar com a dor que ele estava vivendo, seja ela de origem que fosse. Ele estava dizendo assim, não foca nisso, foca naquilo que eu tenho feito, foca naquilo que eu tenho te dado, foca nas tuas mãos, foca nos teus pés, foca nos teus braços, foca no ar, foca na salvação, foca no perdão que eu te dou, foca na sabedoria que eu tenho te dado para realizar. A graça de Deus, ela tem poder de realizar sonhos. A graça de Deus, ela não nos limita a vivermos bitolados num pensamento religioso. A graça de Deus me basta. Jesus morreu por mim, Jesus entregou a sua vida por mim e basta. Não preciso de mais nada. Não é isso. A graça de Deus, ela se revela através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente produz. A graça de Deus se revela, ela é uma expressão, os nossos sonhos são uma expressão da graça de Deus, é uma expressão
prática, é uma expressão realizada, é a graça de Deus em prática. Então não deixe de sonhar, não pare de fazer planos, busca no Senhor entendimento, porque Deus ele abençoa os nossos planos quando a gente consegue transformar esses planos em algo, num propósito maior, quando a gente consegue entender a dimensão. Eu quero uma casa para quê? Eu quero um carro para quê? Eu quero dinheiro para quê? Né? A palavra de Deus fala assim, tudo que fazei para a glória do Senhor. Assim também tudo aquilo que Deus nos dá é para manifestar a glória dele. Então a graça de Deus, ela não limita os nossos sonhos. A graça de Deus, ela nos permite realizar para a glória dele. Recebe essa palavra nessa manhã no nome de Jesus.